Durante a pandemia do coronavírus, o mundo inteiro recorreu às tecnologias da informação para tentar resolver seus problemas de trabalho, problemas de comunicação de um modo geral. A educação, o comércio, enfim, todas as áreas da economia recorreram à tecnologia da informação. Então, hoje, nós vamos tratar desse assunto aqui, o comércio de tecnologia da informação durante a pandemia. É o tema do programa Papo Dinâmico que está começando. Muito bem, estamos começando, gente boa, o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Como eu já anunciei, nós vamos falar hoje do comércio de tecnologia da informação, da chamada TI, durante a pandemia. E esse tema nós vamos debater aqui com o Cláudio Ávila, que é especialista em tecnologia da informação, em TI e inovação. Cláudio, muito obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Eu que agradeço, boa noite, é um prazer. Igualmente, nosso prazer é todo nosso. Então, como está o mercado de TI, de tecnologia da informação, agora nesse período ainda de pandemia que estamos passando? A tecnologia durante esse período de pandemia, a gente fala que deu uma acelerada num processo que a gente chama de transformação digital. Então, o que é o processo de transformação digital? É muito mais do que uma digitalização, A gente já vê um processo ao longo do tempo vindo para a questão digital, Antigamente, o controle de estoque, por exemplo, você ia lá na prateleira, tirava o produto e tinha uma fichinha que chamava Cardex. O pessoal anotava menos um. Fichinha. Então, isso é bem antigamente, era um processo manual. Então, eu gosto muito de mostrar o modelo, vamos dizer assim, analógico e o digital. Então, a transformação digital ela vai muito além simplesmente de uma digitalização dos dados, da informação, mas muito no processo e tudo mais. Então, isso já vinha acontecendo de forma acelerada, mas com certeza, se tem alguma coisa boa aí, em todo esse momento complicado que a gente passou e está passando ainda, é a aceleração da transformação digital. Muita coisa, o pessoal que estava engavetado lá, passaram a utilizar. A gente vê, por exemplo, nas universidades, a gente vê vários cursos de graduação, que tratam de tecnologia, que tratam de informática, digamos assim. Sim. Todos eles tratam, de certo modo, de tecnologia. Por exemplo, engenharia de software. Tem engenharia de software. É tecnologia da informação? Tudo, na verdade, o termo tecnologia da informação acaba que engloba tudo, Então, mas são peças da computação. São peças nessa composição, inclusive até o profissional. Antigamente você tinha um carinha da TI, Mecatrônica, também? Acaba envolvendo também. Quando você tem o desenvolvimento de tecnologia ligada a infraestrutura, por exemplo, uma rede estruturada que tem lá switch, cabos, os plugzinhos para plugar lá os cabos do computador. É a infraestrutura. Wi-Fi, tudo isso faz parte de TI. Hoje, quando você fala da solução em nuvem, por exemplo, antigamente você precisava ter um servidor, você ia começar um negócio, você precisava ter um servidor, toda a estrutura de computadores para processar. Hoje você coloca na nuvem. Então hoje é tudo mais dinâmico. Então o que muda, na verdade, é a forma que a infraestrutura é necessária. Às vezes tem pessoas que acham que para funcionar basta subir lá o site no ar e a coisa vai estar funcionando, mas por trás tem um monte de cabo, sim, e a coisa acontecendo. Ou a pessoa que trabalha com elaboração de software, é claro, quem confecciona, quem faz um software? Ele confecciona um software, ele elabora o software, o que ele faz? A gente fala desenvolve. Desenvolve um software. Desenvolve. É TI também. Também. Então, quer dizer, é uma área ampla, muito ampla de TI. É tão ampla que, na verdade, o que se tem é que a tecnologia ela cada vez seja menos uma questão de você ter que fazer ser da área. A verdade é que a ideia é que a tecnologia ela seja consumida por qualquer pessoa, independente de que área é. Então, se você trabalha em qualquer área, você em algum momento você vai ter que fazer alguma coisa ali de tecnologia, com mais ou menos profundidade. Os bibliotecários do Brasil, uma vez, tentaram no Congresso Nacional aprovar uma exclusividade
uma exclusividade no tratamento da informação. Quer dizer, eles eram os profissionais de nível superior habilitados. Nossa. Tipo os médicos que têm o ato médico, né? Tem a atribuição exclusiva em procedimentos médicos e tal, em prescrição de remédio e tal. Então eles queriam ter a exclusividade para tratar a informação. Obviamente isso não passou, né? Nossa, graças a Deus. Mas, assim como teria sido muito bom para o Brasil se não tivesse tido aquela defesa da questão, né, da questão. Porque antigamente era proibido comprar um computador de fora, né? Não sei se... sim. Né? Então, assim... Tinha reserva de mercado. Reserva de mercado. Isso aí foi um atraso para o Brasil em termos de tecnologia. Sim. Enquanto o Brasil aqui estava nessa questão de bloquear, o mercado de fora estava produzindo computadores e software. Né? O problema é que acabou que os especialistas daqui se acomodaram, né, na proteção, a proteção alfandegária, e não investiram, quer dizer, o melhor que ocorre para que o progresso possa ocorrer é a competição, a concorrência. Nesse caso, como não tinha competição, o Brasil parou, né? Ao invés de bloquear, não vou falar de política aqui, mas é uma questão lógica, quando a gente fala em ecossistema, não tem como você desenvolver um ecossistema se você não investir em desenvolvimento e tecnologia. Ao mesmo que acontece em veículos, é um absurdo o país como o Brasil não ter um veículo próprio. Tá, então a gente já viu infraestrutura e a tecnologia da informação, infraestrutura de TI, rede estruturada, como nós já falamos, você já falou que é TI. Já falamos que desenvolver software é TI. E as plataformas hoje, né? Durante a pandemia, o que rolou foram as plataformas de comunicação, que são as plataformas, o Teams, por exemplo, foi muito amplamente usado, o Zoom, o Google mesmo, Google Maps, né? Foi amplamente usado. Essas plataformas, obviamente, claramente são ferramentas de tecnologia. Né, Duas coisas importantíssimas, eu observei, muito bom a sua consideração. Duas coisas importantíssimas colocar em relação a essas plataformas de comunicação, vamos dizer. Primeiro, muita gente descobriu essas tecnologias agora, coisas que já existiam há muitos anos. Muitas pessoas tinham muita resistência em utilizar. E um ponto importantíssimo, a capacidade, mesmo com o aumento da utilização, que essas plataformas tiveram de dar resposta. Então você não viu travando essas tecnologias. Sim. Igual alguns serviços que a gente tem, como o título de eleitor que não funciona na época da eleição Enem, que não funciona. Exato, e alguns serviços que... Por que não funciona? Porque muitas vezes o serviço público, ele coloca aquela tecnologia para rodar em um servidor dentro de um data center próprio. E não com uma capacidade que a gente chama de escalar. Então essas tecnologias que você citou, elas já estão numa arquitetura que permite crescer. Vamos dar um exemplo, assim, fazendo uma analogia com estrada. Quando você perguntou o que é tecnologia, é a mesma coisa de perguntar o que faz parte da questão de transporte, de logística, de estrada. Então é estrada, tem um veículo, tem o posto que está no caminho, então tudo isso faz parte. Dentro desse modelo escalável, é como se você fala, vamos ter mais carro agora. É como se você tivesse novas rodovias sendo criadas automaticamente para receber esse fluxo e depois elas simplesmente vão recolhendo e passa ao volume normal. Isso é uma arquitetura escalável. Mas outra coisa que cresceu muito durante essa pandemia foi o comércio eletrônico também. Então a gente já tinha algumas plataformas antigas pelas quais a gente comprava coisa, como Amazon, filmes, a gente compra pelo Netflix, música pelo Spotify e outras plataformas. E durante a pandemia essas plataformas cresceram, né, e aumentaram, surgiram muitas aí. Que são plataformas, não são plataformas de mera comunicação, são plataformas de comercialização, né, de venda. Né? Ou de logística, né? Ou de logística. Delivery, né? Então, pessoas que nunca tinham pedido uma comida no aplicativo, pessoas que nunca tinham feito uma conferência em família. Então, a gente está falando não só de negócio. A minha família, minha tia agradece eu ter criado um grupo no WhatsApp, ela está se comunicando com toda a família. Então, quando você faz ali uma conferência, antes conferência no WhatsApp, você poderia fazer conferência com vídeo com 4 pessoas, agora acho que são com 8, não sei se aumentou. E tem várias ferramentas, né? Sim. Então, isso que você colocou é muito importante, professor, porque a tecnologia ela está aí. A questão é adotar ou não. Então, na verdade, não houve um grande desenvolvimento de novas tecnologias. Houve, na verdade, uma adoção do que já existia. Então, pessoas passaram a comprar mais pela internet. Então, aquelas pessoas que às vezes tinham alguma resistência, comprou e funcionou. Né? A minha mãe é uma. Minha mãe não para de chegar
Mercado Livre todo dia chega alguma coisa do Mercado Livre. Eu estou querendo mudar, ainda não estou comprando produtos de supermercado pela internet, mas já estou querendo adotar essa prática, comprar para o supermercado, até porque eu descobri que eu consigo controlar melhor. Ainda mais com fome, né? A dica é não vá comprar com fome. É isso mesmo. Exato. Agora, você... eu vou fazer a pergunta e você responde no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Mesmo você trabalhando com tecnologia da informação o tempo todo, você teve durante essa pandemia alguns gargalos, algumas dificuldades? Não responda agora. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ouvir a resposta do Cláudio Ávila. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. Em todo lugar você acha lá o programa Papo Dinâmico. E também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso perfil. Vai lá, dá o seu likezinho lá para nós e também sugere temas para a gente debater aqui, sugere também pessoas que a gente possa convidar para participar do debate aqui conosco. Hoje estamos falando do comércio, da tecnologia da informação durante a pandemia, com Cláudio Ávila, que é especialista em TI e inovação. Cláudio, então, você teve alguma dificuldade durante a pandemia? Alguns problemas? Que problemas você teve com tecnologia durante a pandemia? Olha, a nossa empresa, por ser uma empresa de tecnologia, a gente já utilizava bastante. Então, as conferências, as reuniões, mas como a gente tinha aquela questão de trabalhar presencialmente, ia fazer uma reunião, ao invés de fazer uma reunião dentro de uma plataforma dessa, a gente ia lá para uma salinha e fazia a reunião. A partir do primeiro dia que falou que era quarentena e tudo, a gente todo mundo espalhou e começamos a usar mais intensamente. Então, eu acho que a principal dificuldade que a gente teve foi aquela hora do cafezinho. Aquela hora do cafezinho, aquele papo informal. Porque em termos de tecnologia, a gente está utilizando muito bem, então todos os dias a gente se fala, a gente usa... Posso dar algumas dicas de algumas ferramentas que a gente utiliza que aumentou muito a nossa produtividade. Sua empresa trabalha com o quê? Trabalha com desenvolvimento de sistemas, com tecnologia. Como é que chama a empresa? Chama Supera Inovação e Tecnologia. Vocês desenvolvem software para clientes específicos ou software para uso em massa? A gente desenvolve sistemas para clientes específicos, aplicativos. Então, algum cliente aí, alguma empresa tem a necessidade de alguma aplicação, pede, vocês desenvolvem. Um exemplo é um aplicativo, por exemplo, SimRMTC, que para saber a hora que está o ônibus para ir para o ponto. A nossa empresa esse é um aplicativo, um app, um app que tem uma utilidade específica para esse público. Mas nós temos também participação em startups que têm soluções próprias, como o GetJus, que trabalha com a parte de recuperação de crédito tributário e fiscal. Tá, vocês têm algum app que está disponível nessas lojas virtuais? Tem seria das próprias soluções. Tem uma que a gente participa também, que é a Vaditaxi, que participa Porto Seguro, é parceira da Porto Seguro. Temos algumas soluções. Então, o sujeito lá que quer fazer um aplicativo para celular, mas ele não tem formação em TI, ele pode contratar você para fazer? Ele fala, eu quero uma solução assim. Adorei essa pergunta, viu? Adorei, porque é o seguinte, eu sou procurado, a Supera é procurada muito para fazer um aplicativo. Então, assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que já tinha orçamento de outras empresas para desenvolver um aplicativo. E eu falo, gente, se você quer desenvolver um aplicativo... Tipo Uber, tipo não sei o que, para resolver alguma coisa, não saia desenvolvendo, não gaste dinheiro com desenvolvimento antes de você validar se realmente aquilo é um problema real, se a sua solução, as pessoas querem pagar por isso. Infelizmente, professor, tem muita gente jogando dinheiro fora. E esses dias eu recebi um casal, eles queriam colocar a rescisão dos dois em uma solução, e eu falei, e queriam que eu desse um orçamento. Eu falei, mas o que é que vocês querem fazer? Eles não queriam nem me falar o que era. Eu perguntei, mas o que é? Mas não sei o que, ficaram com receio de compartilhar. E eu falei, vocês validaram? Validamos. Eu falei, como vocês validaram se vocês nem querem me falar o que é? Não, os amigos, não sei, eu falei, ninguém fala que seu filho é feio, né? Então, se você tem ali, que bonitinho, fica com ele, né? Para eu dar uma passeada. Não vai dar, não posso. Então, o que acontece? Toda ideia é muito boa, mas a execução é muito importante. Então, é muito importante isso. Se você quer desenvolver um aplicativo, e aí, respondendo a sua pergunta, você pode ir lá e desenvolver? Você mesmo vai lá e desenvolve? Tem muita gente que é autodidata, vai lá e aprende.
Tem algumas plataformas que facilitam esse desenvolvimento, mas é muito importante você validar e seguir um procedimento normal. Entendi. Porque o mais importante é você resolver o problema. Então, você não necessariamente precisa desenvolver um aplicativo para resolver um problema. Você pode usar as plataformas que tem hoje, por exemplo, um formulário. Às vezes já existe a plataforma e não há necessidade de desenvolver uma nova. Para validar um negócio, para ver se as pessoas realmente, se aquilo é um problema e para validar aquele negócio. Vamos ter um exemplo nos Estados Unidos, que a pessoa queria desenvolver um aplicativo para delivery de comida, isso há muitos anos atrás. O que ela fez? Próximo do campus, ela pegou um telefone, distribuiu e as pessoas ligavam ou enviavam mensagem, ele ia lá e comprava a mercadoria e entregava. Então ele validou que as pessoas tinham interesse, que elas estavam dispostas a pagar um adicional, e aí só depois que ela foi fazer o aplicativo. É muito comum em Goiânia, os restaurantes hoje ter lá um QR Code, você chega lá, põe um celular e abre e aparece o cardápio. Isso. Mas só está o cardápio disponível aqui. Aí você olha o cardápio e pede, tem que chamar o garçom e pedir. Eu fico pensando, por que isso já não é um aplicativo onde eu já faço o pedido direto no cardápio? Excelente pergunta. Parece que se a gente tivesse combinado, acho que não ia ser tão bom. Isso é muito interessante que você perguntou. Normalmente, quando a gente vai resolver um problema, a gente quer resolver aquele problema e os outros problemas. Já que a gente está resolvendo o problema do cardápio, vamos resolver também o problema e vamos resolver isso. Isso acaba que vai esticando muito. As soluções, elas precisam ser mais específicas, mais focadas em resolver um problema específico. E aí sim, ela ir abrindo ao longo do tempo. Senão acaba que ela dispersa e acaba virando uma solução enorme que não resolve nada bem. Tá, mas eu ainda continuo com a dúvida. Eu tenho lá uma necessidade, quero fazer um aplicativo para essa necessidade. Só que eu não sei fazer e não quero desenvolver esse aplicativo. Quero contratar a sua empresa para fazer isso. É possível a pessoa fazer isso? É possível. Ela pode contratar uma empresa, ela pode ter sócios que desenvolvem. Mas ainda, tem muitas empresas que já têm um site. Já tem um site com funcionalidades, com serviços, não só informações, tem muito site que só tem informação, mas tem muito site que já tem serviços, que a pessoa chega lá, já pode solicitar algum serviço e tal, fazer pagamento e tal, mas faz no site, ele não tem um aplicativo de celular. É possível chegar e te contratar e falar, isso que eu faço aqui no site, eu quero fazer num aplicativo aqui no celular. É possível. Aí cabe uma recomendação. Por que tem que ser um aplicativo? Por que não pode ser um site? Né? Qual que é a facilidade e a dificuldade de ser um aplicativo? O aplicativo a pessoa tem que baixar para o celular. E às vezes ela não tem espaço. Né? Então, essa questão de baixar aplicativo, as pessoas estão cada vez mais resistentes em relação a baixar aplicativo. Você pode fazer um site que a gente chama de responsivo, que é um site que funciona bem no celular. É como se ele fosse um aplicativo. A funcionalidade dele, você tem dificuldade até de saber como ele está. A diferença é que você não vai entrar na loja e baixar. Né? Então você pode fazer um site responsivo e tem uma tecnologia que chama PWA, que é Progressive Web Application, que você entra no site e ele é no site, não é na loja da Apple. Mas eu entro no site, navego pelo celular. Pelo site mesmo, mas aí ele te dá a opção, deseja instalar no celular? E aí o que ele faz? Ele coloca um ícone no seu celular. Tá, é importante também que normalmente, às vezes a pessoa tem um aplicativo, uma intranet, digamos assim, uma rede própria que funciona em Visual Basic, que é o Visual Básico, né? Sim. Que é aquele sistema, não sei como é que eu explicaria. É uma linguagem, mas é uma linguagem antiga. É o mais clássico ainda, né? Assim e aí ele quer traduzir aquilo para uma linguagem multiplataforma. Entendo. Você faz isso também? Vamos falar, isso a gente chama de legado, sistema legado. Isso, ele tem um sistema legado e ele quer passar para o site, para o celular, para o iPad, para o notebook, para todas as Por favor, se você tem um sistema que algum desenvolvedor falou para você jogar fora porque ele está com uma linguagem antiga, coisa do tipo, não faça isso, pelo amor de Deus. A gente recebe na Supera muitas pessoas que receberam uma consultoria de alguém de tecnologia. Não, essa linguagem VB está antigo, COBOL, PHP está antigo, joga fora e vamos fazer nessa linguagem começar agora. Tudo de novo. Gente, isso não na maioria das vezes não é necessário. As próprias tecnologias, você pode atualizar essas tecnologias. Existe um conceito hoje em dia, professor, que é microserviço. Você pode pegar aquele serviço, imagina, você tem um sistema de faturamento, está lá funcionando bem naquilo. O que você faz? Você encapsula isso aqui como um serviço, e você conecta isso em outro serviço.
Então você pode sim levar essa tecnologia para um dispositivo. Você não vai levar ela toda, você vai transformar aquilo, para não entrar muito em questões técnicas, você vai pegar aquela solução, vai pegar o que é a parte de core dela, a parte mais de inteligência do negócio, e você vai fazer integração, que a gente chama de API, e essas APIs vão se comunicar com o que a gente chama de front-end, que é a frente, que é o que está de cara com o cliente, que pode ser um aplicativo ou pode ser web. Ok. Voltando lá quando começou a pandemia, você disse que a sua equipe se distribuiu, cada um foi para sua casa, sei lá, e trabalhar de home office, digamos assim. Isso gerou algum problema para você ou mas funcionou perfeitamente? Gerou. A maior dificuldade foi o seguinte, quando você tem a pessoa presencial, você está acompanhando, você vê o que está acontecendo, se a pessoa está de cara ruim, né? Se você está comunicando com ele, você está vendo que ele está comunicando com você. Na casa pode deixar, de repente... Então, assim, no nosso caso, isso não acontece porque a gente trabalha com metodologia de acompanhamento, tem uma metodologia que chama... Todo mundo tem que mostrar a cara. Mais do que mostrar a cara, tem que mostrar resultado. Então, todo dia tem reunião diária, tem uma metodologia que chama Scrum, que é uma metodologia ágil. Tem algumas, e a Scrum é uma das mais famosas. E ela tem alguns rituais. Por exemplo, é feito um planejamento, que é a planning. Então a gente fala o seguinte, olha, essa semana, que seria sprint, ou essas 2 semanas, vamos fazer esse aplicativo, esse relatório, isso. Para cada atividade dessa, tem uma previsão da quantidade de horas. E todo dia tem uma reunião, que tem 3 perguntas que você tem que falar, professor. O que você fez desde a última reunião? O que você vai fazer para a próxima reunião? Até a próxima. E se tem alguma coisa te impedindo. Então o que acontece? Acontece um fenômeno interessante. Se tem alguém na equipe e todos os profissionais, eles pegam da mesma fila. Se você vai lá e pega atividade, está entregando, e tem um colega seu que não está entregando, isso gera um desconforto. Então isso é muito interessante. Então no nosso caso, a gente minimizou muito isso, né? Mas a gente teve um pouco essa dificuldade de saber como a pessoa está. Né, em termos de comunicação. Então acaba que a gente tem que esperar o resultado, porque às vezes ela está com um problema pessoal. Muita gente, com a questão de pandemia, ficou doente, sem estar doente, né? Então as pessoas, você via que as pessoas estavam tristes e tudo, falava, mas e aí? Tem alguém? Não tem, mas eu estou com muito medo. Então realmente, hoje eu digo, esse foi o nosso principal problema que a gente manejou. Ok. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar já. A pandemia anuncia aí, né, que de repente ela pode se dissipar nos próximos meses com vacinação e tal. Então vamos saber no próximo bloco qual é o futuro da tecnologia com a extirpação ou com o arrefecimento da pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube. Vou falar isso aqui até que você vai lá no YouTube e assista aos nossos programas. Tem mais de 100 programas para você assistir lá. E sempre com um tema muito interessante, porque nós só fazemos debate aqui que possa levar informações formativas, né? Que você possa adquirir conhecimentos com o nosso debate que fazemos aqui. Procuramos entreter também, fazer entretenimento, fazer um programa mais descontraído, mas o nosso propósito principal é levar conhecimento para você e sua família, tá bom? Porque TV Goiás é uma TV da família, então nós fazemos isso sempre procurando construir e edificar também as nossas famílias, tá bom? E hoje estamos falando aqui do mercado de TI na pandemia, com o Cláudio Ávila, ele que é especialista em tecnologia da informação e inovação. Engraçado, a gente, voltando aqui, depois nós vamos retomar a questão da importância aí da tecnologia para a retomada da atividade econômica na pandemia, mas voltando a falar do cardápio do restaurante, né? A produção no intervalo estava aqui lembrando a gente que a gente usa o celular, né, o aplicativo, no caso o navegador mesmo, para ver o cardápio do restaurante. E o ideal é que a gente já pudesse ali fazer o pedido, fazer o pagamento, só que aí tem a entrega também da comida que vem o garçom, né? E você lembrava que é possível resolver esse problema também com tecnologia. Aí é interessante essa questão, porque a gente fala assim, eu preciso uma solução para ter comida mais rápido, né?
Qual que é o job to be done, né, que a gente fala, né? Qual é a tarefa que precisa ser feita, né? Qual que é o problema nessa tarefa? Se você for avaliar, na verdade, se a gente nem precisasse comer, o problema seria resolvido, né? Então... não, mas a gente precisa comer. Nem que seja pelo prazer de comer, né? Então, assim, existe, né? Quando você fala em impressora 3D, isso está evoluindo muito, né? O pessoal está imprimindo órgãos, né? Né? Sim, eu vi então, isso. Assim, a tecnologia ela vem avançando muito, né? Então, a questão de alimento, de formas diferentes de você ter isso. Então, dentro dessa jornada, vamos dizer assim, ela vai aos poucos, ela vai de acordo com... A gente costuma dizer o seguinte, eu quero resolver um problema, eu quero criar uma startup, né? Fala muito startup. Eu quero criar uma startup que vai aí de um aplicativo, normalmente vai, falou criar um aplicativo que vai, né? Vou ficar milionário, tem muito esse lifestyle, né? As pessoas colocam muito isso. E aquela questão assim, as pessoas vão pagar por isso? Vamos ser realistas. A gente tem um monte de problema para resolver. O que a gente tira o dinheiro do bolso, ou tira o nosso tempo e usa? A gente tem uma expressão que fala, o que o cabelo está queimando? O que está queimando o teu cabelo é o que você vai querer resolver mais rápido. Então, pensa nisso como um processo que vai aos poucos. Porque se você cresce muito a oferta, ela começa a ficar muito pesada. Então é isso que é a questão que o pessoal sempre coloca. Então, se você quer resolver, imagina se o Uber quisesse resolver o problema do aplicativo e dos motoristas também, fosse contratar os motoristas e ela mesmo ter os motoristas. Isso acaba ficando muito pesado. Né? Então, não, agora eu quero resolver também o problema da limpeza do carro. Então tem todo um ecossistema que vai se formando e as coisas vão se encaixando. Né? Tá, mas sobre o restaurante lá, o cara chega lá para comer, ele não quer se contaminar e nem contaminar outras pessoas. A relação num restaurante hoje... os restaurantes conseguiram criar o cardápio eletrônico aqui, né? Para você não ter acesso àquele cardápio lá. As mesas, tudo bem, alguém faz uma higienização ali e está higienizado. Desde que usa um produto adequado, está higienizado. Você vai, usa o cardápio e faz o pedido, mas aí você chama o garçom vem com máscara, mas chega ali perto, fica ali, sempre tem um contato, né? E na hora de pagar a conta tem que passar o cartão na maquineta, essas coisas todas. Tudo isso podia ser eletrônico. O problema é a comida que o garçom tem que trazer. É possível, por exemplo, imprimir a comida também? Pois hoje em dia tem tecnologia para isso, né? Hoje em dia o pessoal tem várias tecnologias de impressão 3D e tudo. Mas existe um conceito dentro de solução, né? Que um é do que é desejável. A gente gostaria de ter a possibilidade de imprimir uma comida em casa. Outra é, tem tecnologia para isso? É outro círculo. Existe tecnologia, isso é possível, isso é, entre aspas, é fazível. Né? A outra é o seguinte, isso é viável economicamente? Então, para a coisa acontecer, ela tem que estar entre esses três pontos. Desejável, tecnicamente viável e economicamente viável. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo qual que é a vontade maior do ser humano? Teletransportar. É desejável. Existe tecnologia para isso? Isso é economicamente viável? Então, esse conceito, quando você fala da necessidade, por que você quer se teletransportar? Às vezes porque você quer ter uma sensação em algum lugar. Se você colocar uma internet, às vezes 5G, você consegue ter uma presença usando realidade virtual e tudo, como se você... Eu queria me teletransportar agora para Paris. Perfeito. Hoje tem tecnologia, professor, que você consegue... o som, você consegue transmitir uma frequência... Um som não, o cheiro. Você consegue sentir aromas através da comunicação, através de vibrações. Tem uma startup com uma parceria com uma grande fabricante de perfumes, que ela está com esse projeto de transmitir o aroma, a fragrância do perfume. Então imagina, na verdade você quer estar fisicamente em Paris, eu quero ter a sensação. Um filme de Hollywood, aí aparece lá uma atriz de Hollywood e você não só vê a beleza dela, mas o cheiro dela. O cheiro também. Que legal. Que bom, que bom. Agora, assim, qual a importância da TI, da tecnologia da informação, para a retomada da economia, das atividades econômicas, tendo em vista aí que a gente caminha espera, acredita, ou sonha com isso, e certamente isso será possível, o fim da pandemia? Olha, eu acredito, tem um conceito que é de flexibilidade, né? Você ser flexível, né? Então, assim, as pessoas não tinham opção, elas tinham que se adequar ao que estava acontecendo. Eu acredito muito que com o fim da pandemia, muitas dessas tecnologias elas vão continuar sendo utilizadas, vai baixar a resistência.
Mas a importância da tecnologia, eu acho que desse momento, né, do que aconteceu, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que as empresas que realmente adotaram a tecnologia, e mesmo as que não adotaram ainda, a gente ainda está em tempo. Não é uma coisa assim, né? Eu acho que a tecnologia ela tem que ser desmistificada. Eu trabalho muito em desmistificar a tecnologia. Não é uma coisa assim, eu tenho que ter lá uma rede social e tudo. Não adianta você ter se você não acompanha, se você não admite, se você não transforma isso em resultado para você. Então, é entender a tecnologia e ter a tecnologia como meio e não como fim. Então, as empresas, uma vez que elas estão vendo outras empresas utilizando e aquilo funcionando, elas passam a utilizar também. Até porque a TI tende a ser uma obsolescência muito grande, né? Então, se a pessoa não tiver como usar a TI, só ter a TI pela TI em si, ele não vai fazer nada, só vai gastar dinheiro, né? Justamente, é muito rápido, né? Você tem muitas coisas novas acontecendo, né? A questão do 5G, por exemplo. O que muda no 5G? Pois é, o que muda com o 5G? O 5G, imagina o seguinte, o 5G é uma internet que ela tem uma capacidade maior de banda, vamos dizer assim, então ela transmite com mais velocidade, então a gente pode transmitir um programa realmente online, num tempo muito, então assim, para uma comunicação, para uma coisa que precise de uma eficiência maior, processamento de dados, inteligência artificial. Ela tem uma capacidade maior de tráfego de dados. Maior de tráfego de dados, mas ela tem um problema, porque ela precisa de mais antenas, porque o sinal é curto. Parece que essa infraestrutura do 4G não vai servir para 5G. O 4G são várias antenas espalhadas. O 5G vai ter que ser mais antenas espalhadas no mesmo espaço. Sim. Então o conceito é mais ou menos esse. Mas onde tiver a 5G, você vai ter uma comunicação... Mas uma antena da 4G se aproveita para 5G? Não, é outra tecnologia. Tem que ser outra antena. É outra tecnologia, né? Então, a estrutura física, nem sei, mas a questão é que é outra tecnologia. Eu vi uma reportagem, acho que foi da Rede Globo, sobre isso. Realmente as antenas são diferentes, inclusive a altura delas, inclusive, é diferente, até porque elas... para cada quarteirão teria que ter uma antena, né? Justamente. Então, se você tem uma ideia, professor, não da questão da comida, da questão do cardápio que você falou, é interessante que eu já vi várias startups tentando resolver essa questão do cardápio no restaurante. Fala assim, é ruim precisar do garçom. Eu adoro falar com o garçom, entendeu? Então, assim, você não tem solução hoje. Tem tecnologia que permite isso, só que ela muitas vezes não é adotada, porque ela não tem realmente a necessidade, não é desejada. Agora vamos imaginar o seguinte, que você tem uma ideia, eu quero criar um serviço de despachante presencial. Ele vai com a câmera, com toda a questão de áudio, e ele vai lá no lugar como se fosse você, só como um cavalo de Troia. Na verdade, você que vai falar, eles vão ouvir sua voz, você que vai ver tudo, enfim. Então, hoje, com a tecnologia que existe hoje, nem em todo lugar é permitido isso. Agora, com uma velocidade maior, isso passa a ser permitido. Perfeito. E você aí que está nos acompanhando aí, já pensou em ficar rico com tecnologia da informação? Se você já pensou, então aguarda aí só um pouquinho, nós vamos voltar e vamos ver aqui com o Cláudio Ávila, né, se isso é possível e se é possível em quais áreas da tecnologia da informação isso é mais promissor. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Twitter, Instagram e Facebook. Cláudio Ávila, nosso entrevistado de hoje, especialista em tecnologia da informação e inovação. É possível ainda ganhar dinheiro com tecnologia da informação, como assim Steve Jobs, Bill Gates? No outro bloco você perguntou, ficar rico, né? Ficar rico, é possível. Ganhar dinheiro sim, é possível. Ganhar dinheiro você ganha. Não, ficar bilionário. Ficar bilionário. Eu tô querendo saber como. Mas enfim, assim, eu acho que essa é uma grande questão, assim. Eu acho que quando você persegue só a questão de ganhar dinheiro e tudo, acaba não ganhando dinheiro, acaba escondendo um pouco, né? Quando você fala em startup, é muito mais dificuldade, é muito mais trabalho do que criatividade, muito mais...
Trabalhar com tecnologia deve ser uma questão de prazer, satisfação, de atender as pessoas, de atender necessidades. Justamente, você falou tudo, é atender necessidade. É um problema você entregar valor. Qual que é a diferença de você fazer isso com tecnologia e sem tecnologia? Com tecnologia você faz isso para milhares, né, para milhões de pessoas, dependendo do que você está fazendo. Então hoje, o conceito de tecnologia ele te dá escala. Por isso que se você, então assim, a literatura, né, o que ela diz? Você tem que encontrar um problema grande de um grande mercado. Então, você tem que criar valor, entregar valor para esse público e receber valor de volta. Se você resolve, por exemplo, um grande problema, o problema de fome no mundo. Eu vou resolver um grande problema, afeta muitas pessoas. E você consegue resolver isso, mas você não consegue ter um valor de volta, você não vai conseguir manter esse negócio no ar. E não necessariamente quem vai te pagar não necessariamente precisa ser para quem você está entregando a solução. Então você tem que monetizar. Essa que é a questão. Então se você pensa numa startup, um negócio para resolver um grande problema, e você não faz, pelo amor de Deus, e não desenvolve nada antes de validar. Você vai lá e valida, encontra o seu público. Realmente, essas pessoas têm interesse nisso, elas estão dispostas a pagar. Você pode explicar melhor o que é validar? Validar, ótimo. Existe na internet vários materiais que falam muito isso, tá? A Inovativa tem bastante material, tem vários materiais, pesquisa lá. Pesquisa por proposta de valor. Tem uma metodologia, né? Então tem lá Canvas de proposta de valor. Então você vai colocar qual que é a ação, quais são os problemas, então é o que a gente chama de job to be done, e aí a sua solução, como ela resolve aqueles problemas, dentro daquela jornada, seja lá no restaurante, seja onde for. E aí você tem métodos de fazer essa validação. Você nunca pergunta, fala assim, se eu fizer essa solução, você paga? Né? Você compraria essa solução? Não é assim. Então existe toda uma metodologia, você faz perguntas abertas, aí depois você tem as hipóteses, você valida essas hipóteses com perguntas fechadas. Vou dar um exemplo. Então, eu queria saber assim, quão desafiador é para você gravar o programa e ter viver essa situação. Né? E aí você vai falar, é assim e tal, eu faço isso. Você já teve algum problema? E como que você resolveu? Como é que você está satisfeito com da forma que você está resolvendo isso? Poderia aplicar isso em qualquer negócio. Okay. Ainda há alguma coisa inexplorada pela tecnologia da informação? Por exemplo, alguém um dia resolveu Eu tô achando que você está querendo perguntar assim, o que eu faço para ficar... O que ninguém fez ainda? Não, um dia alguém resolveu criar, por exemplo, o Orkut lá para relacionamento. Lembro. Um perfil de relacionamento, que os caras postavam foto e tal, e o mesmo tinha um perfil lá. O cara ganhou dinheiro, não sei o que aconteceu com ele, lá ele morava nos Estados Unidos, era um brasileiro e tal. Depois foi superado, acho que o Facebook acabou superando, né, e tal. Mas quem criou isso ganhou muito dinheiro, porque resolveu também muita necessidade, muita gente que queria, né, postar suas fotos e tal. E assim tem outras tantas soluções que fizeram sucesso pelo mundo. Umas estouram de repente. Como Uber, né, tal. Então, existe ainda alguma coisa, alguma área que a tecnologia ainda não explorou? Olha, eu digo o seguinte, todas essas soluções, elas existem em função das necessidades das pessoas. Então, se você quer fazer alguma coisa realmente que tenha valor, olhe mais para as pessoas e menos para a tecnologia, no sentido de não priorizar a tecnologia. Lógico que a tecnologia é o que vai fazer aquilo acontecer, é através da tecnologia. Mas observe as pessoas. Vou te dar um exemplo. Você acha que motorista particular ofereceram para transportar as pessoas surgiu depois do Uber? Sempre teve isso. Sempre teve. Que só falava que era motorista clandestino e tudo mais. Sim. Mas existiam problemas de segurança, de comunicação, que inviabilizavam o negócio. A tecnologia veio para resolver isso. E alugar um quartinho do fundo? Sempre existiu isso, só que em escala menor. Então, o Airbnb veio como uma tecnologia para resolver essas questões. Então, as necessidades humanas, e hoje está indo muito para necessidades até de saúde mental, muito nesse sentido. Então, sempre vai ter... Acho que enquanto existir pessoas, problemas vão existir para resolver. E sempre vai haver possibilidade da tecnologia ser utilizada para isso, né? Então, Cláudio Ávila... Infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar. Tem que ter. Obrigado por sua presença aqui, foi muito bom, um bate-papo excelente.
Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Estou à disposição nas redes sociais também. Pois acompanha lá. Ok. Um abraço. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.